E aí, meus queridos, sejam muitíssimo bem-vindos à nossa semana à prova UEA. É isso aí, meus caros. O seu caminho, o seu passaporte rumo ao seu sonho, né? E como diz a música, que um professor de filosofia e sociologia, né, fez uma montagem, amores da minha vida, daqui até a aprovação, nossos caminhos foram cruzados. Onde? No Sou Vestibulando. E não se esqueçam, são amores da minha vida daqui até a aprovação de vocês. Beleza? Daqui até a aprovação de vocês. Galerinha do bem, nós vamos dar uma olhada aqui nos pontos. Eu já até marquei aqui, ó, que estava super curioso, super ali empolgado para trazer esses pontos para vocês. E nós vamos falar sobre o que, senhoras e senhores? Opa! Nós vamos falar aqui sobre origens da filosofia, ok? Pensamento de Sócrates, Platão, Aristóteles. Aí a gente dá uma pulada, né? E vai para a questão do empirismo, fenomenologia e existencialismo. E quem é que vai fazer isso com vocês? Professor Emerson Soares, professor Soares, aqui do Sou Vestibulando em Filosofia e Sociologia. Galera do bem, bom, a aula hoje está um pouco diferente. Eu trouxe um esquema, né, que é muito interessante para que você possa printar e estruturar ele depois, né, para facilitar aí a sua vida, né, e para facilitar também o seu processo de anotação, ok? O que eu tenho, pessoal? Eu tenho dois conceitos aqui que no início dos tempos, né, vão estruturar, que é mito e filosofia. Uma das primeiras questões que eu preciso entender, pessoal, mito. Mito, ele é o que, senhoras e senhores? A primeira forma de leitura do mundo. E o que o mito faz? Ele recorre à imaginação, à criação, né? Ou seja, ele vai gerar a criatividade através de lendas ou através da mitologia para poder fazer o que, senhoras e senhores? Para poder observar o universo físico, physis, natureza, ok? E ele vai fazer, os senhoras e senhores, o quê? O que vai fazer? O mito. Ele descreve um modelo pronto e acabado, né, do comportamento e da universo. Então, do que é esse elemento do universo, senhoras e senhores? É a cosmogonia, surgimento, geração, desenvolvimento, ok? Desse universo e a partir de que elementos eles são. E também vai determinar o nosso comportamento, a nossa aritéia, né, os nossos valores. Porque essa aritéia, senhoras e senhores, ela será uma forma de aproximação, né, do comportamento desses semideuses ou desses seres divinos, né, e aqueles que conseguem romper, né, como ali a gente vai ter Aquiles, como a gente vai ter ali, né, Ulisses, né, como a gente vai ter ali Odisseu. Essas figuras, senhoras e senhores, né, serão impactantes dentro da história. Por quê? Porque o seu comportamento, né, a sua arité, os seus valores, eles serão muito, né, próximos a quê? A essa divindade. Então essas figuras serão beneficiadas por esses deuses. Professor, e o mito na atualidade? O mito na atualidade ele ainda vai continuar como uma questão de lenda entre comunidades, entre questões indígenas, tá? Entre também comunidades ribeirinhas, e também ali vai explicar algumas formas de surgimento. O mito na atualidade ele acaba não modificando essa perspectiva, ok? Pessoal, vamos lá? Então definimos aqui, ó, mito, primeira leitura do mundo, função, descreve um modelo e é pronto e acabado do mundo, cosmologia, né? Critério de adesão é por crença e ele não é oposto à verdade. Ele é um elemento de caráter identitário. Beleza. Então, a gente vai para a filosofia. Meu Deus! Aqui, ó, leitura que causa espanto. É um elemento que nos traz Kant, né? Por que ela nos causa esse espanto? Porque ela recorre à razão, à maturidade, à capacidade de análise de que, senhoras e senhores? Do homem, que nos leva ao que é essa razão? Reflexão e a criação e desenvolvimento de conceitos. O homem que agora interpreta e relaciona o mundo, né? Ele é provocado por dúvidas, por questionamentos, né?
E essa filosofia, então vai descrever a permanência ou mudança. Opa! Aqui é cosmologia e aqui é cosmogonia, né? Então eu tenho um distanciamento da maneira de explicar a geração, né, o desenvolvimento através de elementos, no caso de caráter mitológico, e agora eu explico então a minha vida através de caráter ou de perspectivas racionais. Ou seja, como é o critério de adesão? Ele então tem a lógica, a persuasão, a adequação do argumento com aquilo que é real, verificável, tangível pelo homem e busca o conhecimento verdadeiro, ou seja, busca a verdade, busca a veritas. Beleza? Então, essas origens da filosofia trazem essas duas perspectivas para a gente. Bom, pessoal, essas duas perspectivas que nós observamos, ela vai levar então a um grupo que nós chamamos então de fisiólogos. Opa, peraí, professor, o que é o fisiólogos? Pronto. Filósofos da physis, filósofos da natureza. Professor, o que esses caras estavam buscando? Cosmogonia. Professor, eles estavam buscando o quê? A origem, o princípio original, o elemento primordial. O que esse elemento primordial ele vai fazer, professor? Esse elemento primordial, ele é o arqué, aquilo que gera, aquilo que transforma o mundo. Lembra? A gente sai da cosmogonia para a cosmologia. Perfeito? Então, essa galera são os filósofos da natureza, que elaboram cosmologias, explicações lógicas de origem do universo. Origem e transformação. E o que eles estão buscando? O elemento que faz isso. Tales de Mileto, água. Como assim, professor? Ele vai observar que a água ou umidade é aquilo que gera o universo, é aquilo que gera. Por quê? Porque onde eu não tenho água, não tem vida. Perfeito? Para Pitágoras de Samos, números, né? Ele vai observar que os números são elementos que geram. Para Demócrito de Abdera, né? A gente vai então ter os átomos na menor unidade, e para Anaxímenes de Mileto eu vou ter o ar. Essa galera aqui ele vai ser dividida entre monistas e pluralistas, né? Ok, o que são os monistas? Aqueles que concebem um único elemento para e que e tem a gênese do mundo. E os pluralistas, senhoras e senhores, serão aqueles que acreditam que nós temos em mais de um elemento, correto? Beleza. Agora, eu preciso, ainda dentro desses pré-socráticos, dividir a galera entre dois grandes, ou o primeiro grande embate, ou a primeira grande disputa, né, entre ali os nossos fisiólogos. Eu tenho uma disputa entre os parmenidianos e os heraclitianos. Como é que se dá esse processo, senhoras e senhores? Vamos lá, pessoal? Aqui, pessoal, nós vamos pegar, ó, vamos lá? Eu falei de fisiólogos, filósofos que buscam a gênese da natureza, né, em elementos que geram um mundo e a sua transformação. Aí eu coloquei eles entre monistas e pluralistas, ou seja, um elemento ou mais de um elemento, mono, beleza? E agora eu preciso colocar esses fisiólogos, né, entre monistas e pluralistas, entre mobilistas e imobilistas, né? Ou seja, entre aqueles que vão acreditar que existe, senhoras e senhores, porque o que essa galera vai estar procurando? Essa galera vai estar procurando o ser, né? A essência, o elemento que é essa essência. E aí, Heráclito vai trazer, então, um elemento de mobilidade. Então, a grande maioria desses camaradas nos traz a questão da mobilidade. Fogo, princípio original, esse fogo, então, ele que provoca essa mudança, ele que provoca essa transformação. Então, ele acredita nesse elemento de transformação. Por quê? Uma das suas máximas vai trazer ali, ó, não se entra duas vezes no mesmo rio. Por que não se entra duas vezes no mesmo rio, senhoras e senhores? Porque nem o rio é o mesmo e nem você é o mesmo, né? Ou seja, o princípio do movimento, o princípio da transformação, a ação em si,
vai então gerar essas mudanças, essas transformações. Então, o ser em si, esse elemento essencial, ele é e está em movimento. Mas aí vem um outro camaradinha, né, que é o Parmênides, que traz uma coisa diferente, senhoras e senhores. Há um princípio imutável em todas as coisas. Por quê? Porque se você observar aqui, não é... Isso aqui são palavras de Parmênides. Eu não posso perceber a mudança estando no meio da modificação. E aí ele coloca o seguinte: oi, 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 oi. Falei quantos oi? 3. O que eu falei está no presente ou no passado? Passado. Quando alguma coisa acontece e eu concebo, ela já não é mais. Por que ela já não é mais? Porque ela está em mudança. Né? Então, diante dessa perspectiva, dessa mudança, Parmênides traz, né, que há um universo imutável em todas as coisas, né? Essa essência e o ser das coisas. Ele é real, imutável e pode ser conhecido pelo pensamento, ou seja, pode ser entendido pelo pensamento. E a partir disso, por que ele fala? Porque o mundo das aparências, o mundo real, né, é uma aparência, ele é ilusório, está em constante mudança, né? E pode ser percebido pelos sentidos. E ele afirma que o ser é real, imutável, e o não ser não é, ou seja, aquilo que nós percebemos pelo sentido. Ele não é. Ele não é real, ele não é imutável, e ele é percebido pelo quê, senhoras e senhores? Pelos nossos sentidos. O não ser é percebido pelos nossos sentidos. O ser, né, senhoras e senhores? Isso aqui é o não. Vamos lá? O ser. Preciso disso aqui bem claro na cabeça de vocês. O ser, isso aqui, o não ser. Fechou? É só isso que a gente tem por aqui. A gente vai então para os sofistas, né? Beleza? Sofistas, né? O que eu preciso de sofistas aqui, professor? Eu preciso então da virada antropológica. Relativismo, não há verdade e sim opiniões. Virada antropológica. É isso aqui, ó. Como assim, professor? Se vocês observaram até agora, eu estava falando do mundo da physis. Aumento da população, aumento da organização, aumento da estrutura. E agora eu falo de quê, senhoras e senhores? Falo do homem. E a partir desse falar do homem, né? Por quê? Porque esse homem agora está vivendo em comunidade. Como é que esse homem vai viver em comunidade? Se agora ele não usa mais e não utiliza mais a força física, senhoras e senhores. A capacidade que ele vai desenvolver é o quê, senhoras e senhores? A retórica, né? Que então é a arte do convencimento. E aí, senhoras e senhores, teremos uma grande figura como Gorgias, né? O discurso é um senhor soberano. Beleza? Lembra, moral relativa, tá bom? Que é normalmente o que cobra pra gente. Galera, ante a essa questão do relativismo, do uso da força, da moral do mais forte, surge uma criatura. Surge quem? Sócrates. É isso mesmo, nosso querido Sócrates. Sócrates vai trazer 3 coisinhas aqui que a gente precisa observar. Vida, diálogos em público, discurso, dialética, né? Por que ele vai ser um problema, senhoras e senhores? Ele faz as pessoas pensarem. Pensa bem, numa sociedade onde se vale a moral do mais forte, onde se vale a questão relativa, Sócrates está preocupado com o quê, senhoras e senhores? Com a autonomia, com a verdade, ok? E aí ele vai ser acusado, né? Aí por um retórico, né, por um grande orador, né, e ele vai ser acusado de 2 coisas, né, de corrupção da juventude e de idolatria. Né? Ele está corrompendo a juventude e idolatria, né? Ou seja, ele será acusado de adorar outros deuses. O que é o elemento central para Sócrates, senhores? Trago aqui para vocês maêutica e ironia. Né? O que é essa maêutica, pessoal? É a metodologia que ele usa. Ele acredita que toda a verdade ela está dentro da tua cabeça e você precisa fazer o quê? Parir as tuas próprias ideias. Então, a partir desse diálogo, ele faz com que a ironia
quebre as suas certezas, quebre as suas verdades, né? E você se desfaça lenta e gradativamente da ignorância. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, quando Sócrates é condenado à morte, um dos seus principais discípulos, né, é o nosso querido ali Platão. Pessoal, eu vou trazer Platão aqui em alguns elementos muito simples, né? Platão ele vai trazer duas concordâncias e ele vai conciliar aquela discussão que nós tínhamos entre heraclitianos e parmenidianos, correto? Então ele vai perceber, senhoras e senhores, que nós somos duais, ou seja, dualismo. Deixa eu só colocar aqui bonitinho de novo, né? Eu não escrevo, senhoras e senhores, eu desenho hieróglifos. Então vamos lá. Dualismo. Ou seja, eu tenho uma alma e um corpo físico. Beleza, pessoal? E essa questão da essência, né, do ser, ela está onde, senhoras e senhores? No mundo das ideias. Então, ali, então, existem as formas perfeitas, e eu, para chegar nessas formas perfeitas, senhoras e senhores, né, eu vou precisar de quê, senhoras e senhores? Da minha razão, da minha capacidade racional para poder chegar até esse processo. E eu estou onde, senhoras e senhores? No mundo dos sentidos, das aparências e das opiniões, né? Ou seja, aqui eu tenho acesso pela intelectualidade, eu tenho acesso pela capacidade racional e aqui pelas experiências sensíveis. Matéria, ok? Pronto, pessoal. Diante dessa perspectiva, né, nosso amigo Platão, ele vai trazer três questões para a gente, né? Aqui a gente tem a teoria das almas, né? Vamos lá, pessoal? Ou seja, eu tenho alma apetitiva, eu tenho alma irascível e eu tenho alma racional. Então, essa aqui seria a questão, né, da política, da organização da forma do amor. O que ele traz para a gente, senhoras e senhores? Esse degrau, esses degraus do amor, esses degraus da beleza. Tá? Ou seja, a minha capacidade sensível, primeiro, ela vai se apaixonar por aquilo que é belo, por aquilo que é harmonioso, por aquilo que é equilibrado. Por quê, pessoal? Essa galera ela tem uma preocupação, até ali Platão, muito grande pela busca da perfeição, pela busca da simetria, pela busca da harmonia dos corpos. Né? Por quê, pessoal? Porque o homem é um ser humano que consegue perceber a beleza e consegue reproduzir. Ok? Mas aí eu passo a perceber que um grau de evolução do meu amor, né? do meu processo de conhecimento, meu processo de maturidade, eu vou apreciar as belas almas e a ideia do belo, né? Ou seja, eu avanço, eu evoluo, né? O que é a ideia do belo? O belo em si, o ser em si, né? E aí a forma perfeita, a alma perfeita, a coisa é em si. Então esses degraus do amor me fazem evoluir dos corpos, né? Para a pureza da alma, né? Pela beleza interior, e acabamos chegando então nessa ideia, nessa concepção do belo. Presta atenção, essa ideia, essa concepção do belo, ela é uma universal, ou seja, ela é uma ideia que vai comungar e será então comum a todos nós. Nessa cidade, então, a teoria das três almas, né? Produtores, né? Que seria então essa alma, essa capacidade, esse público, né? Que vai ser responsável pela produção e pela organização da cidade, né? Os guerreiros que serão ali a defesa e os filósofos, né? Que serão ali nessa cidade, nesse rei filósofo, que será aquele figura que terá a capacidade de governar essa cidade. Pessoal, a gente fecha Platão, lembrando que aqui são simplesmente apontamentos, né, das ideias ali do que pode vir a cair, correto? Então a gente vai somente para o essencial, somente para elementos, né, primordiais. E aí a gente tem a questão do sistema de Aristóteles, que será discípulo de Platão, né? E aí discordará de Platão, porque para Platão, onde é que está o conhecimento, senhoras e senhores? O conhecimento está no mundo das ideias. Para Aristóteles, o conhecimento está no mundo material. Né? Ou seja, pois é através dos objetos no mundo material que
eu irei entender duas coisas. Primeira coisinha, eu tenho duas coisas: matéria, suporte passivo, forma percebida pela razão. Então, a forma contém um princípio de mudança. O que é esse princípio de mudança, senhoras e senhores? Potência, né? Só pode ser percebida, né, por quem tem suporte material. Então, princípio da mudança. Só que toda mudança ela vai precisar de quê? De ter ato. Toda mudança ela precisa de ter o quê? Ação, senhoras e senhores. E aí eu preciso perceber, né, que essa matéria e essa forma, né, os objetos no mundo eles estarão sujeitos à teoria das quatro causas. Causa material, a composição. Causa formal, a forma que tem. Causa eficiente. Ok? Né? Suporte passivo ou agente que atua. O que é causa eficiente? Beleza, pessoal. Olha, só para dar um exemplo de causa eficiente, essa matéria que vocês estão vendo aqui, esse material que vocês estão vendo aqui, ele vem de uma maneira um pouco mais bruta, né? Quem é que vai trabalhar? A Ariel que vai trabalhar e vai dar essa forma, essa beleza, essa leveza aqui para vocês, ok? O material vem bruto, vem organizado e ela organiza para que vocês possam, então, ter esse material uniforme. Professor, é igual um desenhista. Se eu desenhar, pedir para desenhar aqui, ó, vamos lá. Isso aqui sou eu desenhando. Beleza, do lado aqui a gente tem um Picasso. Causa eficiente. Perceberam a diferença? Então, eu saio da matéria e da forma e vou para o agente que atua. Beleza? E causa final, aquilo que se destina, aquilo que se dedica. Mas não se esqueça, tudo em si carrega potencialidade. A potencialidade ela precisa passar por uma ação, por um processo de modificação. Ok? Outro elemento importante do pensamento de Aristóteles, senhoras e senhores, é a ética e a política. Né? Política para Aristóteles, o objetivo da política, possibilitar, presta atenção, uma vida contemplativa, justiça, justo meio, equilíbrio. Né? E aí ele vai falar que a razão, né, especificamente, é essa capacidade de equilibrar essas questões, né, com a justa medida entre, né, os vícios e as virtudes. Então, justiça. E o prazer, né? O prazer, então, seria a satisfação do indivíduo em estar realizando plenamente e promovendo plenamente o bem comum. E esse bem comum geraria eudaimonia, ou seja, eu, enquanto ser, desenvolvendo a potencialidade das minhas capacidades, né? E a partir da potencialidade desenvolvida através da ação, atuando na sociedade, estaria feliz e satisfeito. Então, essa ética é o que, senhoras e senhores? As ações humanas tendem a um fim, a uma finalidade. As nossas, especificamente, essa finalidade são duas, ok? A sabedoria, né? Que é promovida aqui pela questão política, as relações, né? O conhecimento, o desenvolvimento e, especificamente, essa felicidade. E essas ações do indivíduo, do humano, ela traz por o quê, senhoras e senhores? Duas coisas, né? Ela busca a virtude, justa medida, equilíbrio entre vícios e virtude, né? Entre excessos e falta. E a arete, que é a arte, é a atitude, é o agir por excelência. E simples, puramente o fazer bem feito. Perfeito? Ótimo, galerinha do bem. Ou seja, a gente se distancia desse pensamento, né, que é o pensamento que origina ali a questão da filosofia, e nós vamos especificamente ali, né, para o aspecto do empirismo. E nós vamos pesquisar ou observar o empirismo. Professor, mas o empirismo? Não, o empirismo, então, ele vai estar organizado ali a partir do pensamento, né, de John Locke ou de J.L., né, que ele fala ali, o JL, ele vai ser observado na política, né? Ele vai ser... Por que ele vai ser observado na política? Porque ele traz um conceito de justnaturalismo. E é com base nesse conceito de justnaturalismo é que nós teremos uma concepção um tanto quanto diferente. Beleza, pessoal? Então, Locke busca um conhecimento seu seguro, né?
E ele quer a remoção desse entulho da metafísica. Ele quer algo mais prático, né? É algo mais palpável. Até então, os teóricos anteriores, né, que são esses teóricos metafísicos, eles vão tratar e terão algum elemento de metafísica. Pô, professor, Platão, Aristóteles? Sim, Platão, Aristóteles e Sócrates. Vão tratar e vão entender esse mundo além do mundo físico. Pessoal, mundo além do mundo físico, né? Para John Locke, ele não concorda com as ideias inatas, ok? Essas ideias inatas eu terei elas ali em Sócrates, né? Eu terei essas ideias inatas em Platão. Como é que as ideias inatas surgem em Sócrates? Né? Vamos lá, através da dialética, através da conversa. Como é que ele faz? Ele chega em você, você vai lá e explica alguma coisa para ele. Né? E é uma pergunta básica que a gente faz. O que é o amor? E alguém fala, eu estou apaixonado. Né? O que é amizade? E aí me demonstra. E aí eu pergunto, né? Se eu sei explicar, e se eu já me apaixonei, e se eu tenho amigos, me defina, me explique o que é. E a galera dá uma quebrada, e aí gagueja, né? E aí, tá vendo? Eu não falei que ele está certo ou está errado. Isso é dialética ou é ironia socrática. Chega então Platão, através dos diálogos, que é esse despertar, né, das formas, das ideias. Por quê? Porque minha alma já conheceu esse mundo sensível. Então está inato em mim. Fala, peraí, o John Locke fala, tá todo mundo errado, não existe essa questão de ideia inata que nasce com a pessoa, ok? Mas então ele valoriza a experiência, a vivência. E a nossa mente seria como uma folha em branco, né? Uma tábua rasa, uma teoria da tábua rasa. E através das sensações nos leva à reflexão. Beleza, pessoal? Pode cair essa questão aqui também do empirismo. Outro empirista, né, que é o David Hume. Olha só para vocês verem, senhoras e senhores. Tanto John Locke quanto David Hume são o que, senhoras e senhores? John Locke fala da remoção do entulho metafísico. David Hume, né, vai fazer o quê? Uma crítica metafísica. Beleza? O que ele critica na metafísica? Né? Superstições sem fundamento, ok? Diferente da ciência, misticismo, ideias obscuras e relação de causa e efeito. Né? Ou seja, nós então, né, ideias baseadas na repetição, hábitos que tomamos como verdades. Então, essa crítica que se faz, né, seria então esse conjunto de normas, de regras e de valores, ou de elementos ou de características que nós vamos tomando como verdades. Pessoal, essa galera aqui, ela está dentro do conceito do quê? Do iluminismo. Essa galera daqui, ela está em contexto com o quê? Com um rompimento, né, com essa virada, nova virada antropológica, nova perspectiva do homem, né, esse retomar, esse ressurgir, né? Tanto é que John Locke vai trazer o quê, senhoras e senhores? Vai trazer uma dissociação. O que o princípio de John Locke traz? O princípio de John Locke é o princípio do justnaturalismo, que é válido até hoje, né? Nós temos direito, né, de vida, né, de auto ou de fazer aquilo que desejamos na nossa vida, temos direito à busca pela felicidade e à liberdade, né? Ou seja, a busca pela felicidade é o que, senhoras e senhores? Eu sou senhor de mim mesmo, né? Então, ele traz uma série de questões interessantes. Então, ele critica e vai valorizar o quê? Né? As experiências, né, percebidas pelos sentidos. Certeza fundamental, né, que dá critérios sólidos para o nosso processo de conhecimento. Eu só posso entender o mundo, eu só posso entender as coisas a partir da percepção. A partir da percepção, a partir da vivência, né, da experiência, do experienciar. Perfeito? Aí agora a gente vai com essa questão, né? E então eu temos o que, pessoal? O racionalismo cartesiano, né? Que são as ideias, e eu tenho então o empirismo de David Hume, né? E o empirismo ali pensado por Kant. E isso fica uma disputa entre esses dois campos, né? E o que Immanuel Kant, ou Kant, faz, né? Ele faz uma síntese, e presta atenção,
ele faz uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. Né? Se vocês observarem, pessoal, tanto o empirismo quanto o racionalismo, ele está no objeto. E Kant traz o que, senhoras e senhores? O sujeito para a equação. Eu, o sujeito cognoscente. Os outros falam da situação. Kant fala do eu, né? Ou seja, eu, enquanto ser, conhecimento racional, a priori, presta atenção, eu tenho dois conceitos aqui importantes, a priori e a posteriori. Kai, a priori, aquilo que eu não experienciei, né? A posteriori, aquilo que depende da minha experiência. Beleza? Aquilo que eu não experienciei, aquilo que depende da minha experiência. Ok? Então, a mente, ela organiza de forma universal e necessária os dados da experiência. Não existe nada na minha mente que não tenha antes passado pelos sentidos, exceto a própria mente. Então, eu penso, tá? E aí eu tenho, numeno, a coisa em si, a essência, né? Não pode ser compreendida pela razão. No caso, por exemplo, Deus infinito. Mas isso não quer dizer que se eu não experienciei Deus, se eu não experienciei o infinito, que eles não existam. Ok? O fenômeno, aquilo que pode ser concebido pela razão. Então, presta atenção. Isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante você entender. Elementos essenciais do pensamento de Immanuel Kant aí para sua prova. Beleza, galera? Bora! Daqui até a sua aprovação. Uma coisa que a matemática, as ciências exatas, elas têm. Elas são utilitaristas, né? Ela tem uma utilidade prática, uma finalidade prática. Ok? E a filosofia, ela é utilitarista? Sim, alguns teóricos são. Mas a filosofia ela é um processo de pensamento, de capacidade crítica, ok? Tá? Teve uma das aulas aí que a gente fala do empirismo, inclusive as atividades, dê uma olhadinha lá na nossa página, né, das atividades do empirismo. Ela traz uma questão extremamente importante, né? Que, pessoal, o que é isso? Que é o pensamento de Cartésio? Eu tenho que pensar o seguinte, eu não adianta decorar toda a matemática se eu não souber resolver problemas. Não adianta eu ler todos os livros de filosofia se eu não aprender a pensar e refletir. Beleza? Então, a filosofia é isso. O que o iluminismo traz, senhoras e senhores? Ele traz uma razão, emancipação, a capacidade de diminuir os males da sociedade. Ok? Utilitarismo, então eu vou trazer Bentham e John Stuart Mill. O consequencialismo. O que seria esse consequencialismo, senhoras e senhores? As ações devem ser julgadas pelas suas consequências, pelos seus resultados. A consequência desejada proporciona a maior felicidade possível para o maior número de pessoas por mais tempo. Isso. Não entendi, professor. Simples, né? É a questão de mecânica, são escolhas. As minhas decisões, né, devem basear o maior número de pessoas possível, né? Entre um e muitos. Me vem um exemplo aqui. Entre o assaltante que está com uma bomba, vai a óbito o assaltante, né? Então essa é uma ação consequencialista, cujo objetivo é fazer o quê? Eliminar ou mitigar a maior, o mal maior, que no caso vai causar mais mal a muitas pessoas. Perfeito? As ações devem ser julgadas pelos seus princípios. Isso aqui é a ética deontológica kantiana. Né? Ou seja, qual é então a finalidade? A finalidade é uma ação moral. Ação moral, como a gente vai ver, né, aqui. Bom, pessoal, como assim? Eu sou livre. Livre para quê? Eu nasci livre. Para autonomia, né? Para seguir as minhas próprias regras. Versus a heteronomia, a seguir as regras dos outros. Mas a minha ação, senhoras e senhores, elas devem gerar, né, a capacidade do seguinte, dos imperativos categóricos. Né? Que eu tenho os hipotéticos, né, que eu vou agir ali não conforme uma ação moral. Né? O que é essa ação moral dos imperativos categóricos? Imperativo hipotético, dá uma olhadinha nas aulas para ver, porque aqui é só a questão da ética mesmo. Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa se valer ao mesmo tempo como princípio ou uma legislação universal. Você deve fazer o que é o certo pelo que é o certo,
Não pelo que você vai receber, não por nenhuma vantagem. É o certo, é o correto. Então, autonomia, maioridade. Maioridade. Age de tal maneira que use a humanidade tanto para a tua pessoa, né, como na pessoa de qualquer outra, sempre simultaneamente, com um fim e nunca simplesmente com... Qual que é a finalidade do seu comportamento? Fazer o certo, ok? Então, a razão nos leva a nós seguirmos as nossas próprias regras. Mas as nossas próprias regras, elas têm como ponto de partida a convivência coletiva e o bem do outro. E aí a gente sai desse processo, né, e começa agora a questão da fenomenologia. E a gente vai trazer Sartre e Merleau-Ponty. Né? Ou seja, o que guia? Vamos lá. O que guiava o comportamento das pessoas? Para os meus amigos lá no passado, tão distante. Vamos lá. Né? No empirismo, senhoras e senhores. No empirismo, o objeto. No pensamento de Kant, o sujeito, senhoras e senhores, o sujeito. E agora a gente faz o quê? Os objetos de novo, tá bom? Vamos lá? Ou seja, homos livres. Existência precede a essência. A minha existência precede a minha essência. Eu existo primeiro para depois, né? Então, a ausência de referenciais gera angústia para a gente. Deus está morto, senhoras. Deus está morto. Matamos Deus. E agora, chefe? Vai fazer o quê? Não tem ninguém para te falar o que é certo. Quem que vai falar o que é certo, senhoras e senhores? Você. Não existe ninguém para te ditar, nem a sociedade. Né? Então, na visão clássica dessa fenomenologia, né? Vamos lá, pessoal? A visão clássica. Mente pensante, ativo. Corpo e percepção. Então, a mente pensante interpreta o corpo, né, de Merleau-Ponty. Corpo, percepção, fundamenta a mente pensante. Ou seja, são as minhas percepções, são as minhas visões que especificamente vão gerar. O que eu preciso lembrar do pensamento de Sartre? Que a existência precede a essência. Essa existência, então, é a minha liberdade, que então vai precedir essa essência. Né? A ausência de referenciais gera angústia. Então, a vida é um sofrimento constante e você vai ter que aprender a lidar com esse processo. De Merleau-Ponty. Vamos lá, pessoal? A visão clássica. Mente pensante ativa, interpreta o corpo. Não. O corpo, percepção, ele inverte a lógica, porque o corpo percebendo o mundo, senhoras e senhores, vai gerar uma mente pensante, que então são as minhas sensações, são as minhas percepções que vão efetivamente. E aí a gente vai para a escola de Frankfurt, Adorno, Hockenheim, iluminismo, promete emancipação, a razão instrumental, né, bloqueia a razão crítica. Razão instrumental, cálculo dos meios, dominação, indústria cultural, padronização, controle. Isso aqui é a definição de razão instrumental, pessoal, simples e puramente para vocês. Ou seja, o objetivo é fazer a razão crítica, reflexão sobre os fins e emancipação. Como assim? Consumo. Esse consumo desnecessário, desenfreado, ou seja, para que eu seja feliz eu preciso consumir. Compre batom, seu filho merece batom. O iPhone Pro, Max, Mega, Blaster, né? O aparelho de última geração, o elemento mais tecnológico, para que isso me traga felicidade, senhoras e senhores. Qual a finalidade disso? Beleza? Esse pensamento, então, ali em Frankfurt. Escola de Frankfurt, segunda geração, Habermas, na razão comunicativa. Vamos lá, pessoal? O primeiro, razão instrumental, razão crítica. Beleza? Pensamento de Adorno e Hockenheim. Ok? Segundo, senhoras e senhores, segunda geração. Né? Ok? Razão comunicativa. Qual o papel da comunicação? E esse papel da comunicação, né, ele orienta a uma democracia deliberativa. O que é essa democracia deliberativa? É uma capacidade de aquele que foi atingido falar, de ter, então, poder. Então, eu tenho que fazer o quê, senhoras e senhores? Caráter subjetivo, e ele possibilita, nesse debate, nesse embate, possibilita a emancipação, ok? E ela requer a inclusão dos atingidos no debate nacional. Qual é o objetivo, pessoal, dessa democracia deliberativa? Preocupação com os procedimentos, e o objetivo dela é atingir um consenso.
Então aqui resuminho da Escola de Frankfurt. Galerinha do bem, a gente encerra por aqui essas nossas dicas. Dá uma olhada, revisa, volta. Aqui foi simplesmente uma exposição de temas e de conceitos dos pontos essenciais que pode cair na prova de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estão gostando da aula? Eu espero que sim, porque isso é só uma palhinha do que tem dentro do Sou Vestibulando. O Sou Vestibulando é um preparatório online totalmente focado nos vestibulares da região norte. Nele você vai encontrar todo o conteúdo programático do ensino médio, aulas específicas sobre história e geografia do Amazonas, aulas sobre as obras literárias, mais de 20 anos de provas da UEA resolvidas em vídeo, apostila física e muito mais. E cara, cá entre nós, eu já estive no seu lugar. Eu sei o quanto essa reta final é desafiadora, o quanto a gente fica inseguro, principalmente com essa mudança que teve no edital da UEA. E pensando justamente nisso, nós do Sou Vestibulando preparamos um presente para vocês, só para vocês que vão acompanhar aqui a Semana do Aprovado na UEA todos os dias. Todos os dias nós vamos disponibilizar aqui no chat um link para você marcar a sua presença, lembrando que só vai participar do sorteio do combo macro quem participar todos os dias, então não pode perder. O segundo presente é para você que ainda não começou a se preparar para a prova da UEA e tá com medo dessas mudanças que ocorreram no edital. Esse segundo presente também é para você que já está estudando para a prova da UEA e precisa se aprofundar tanto nas aulas específicas quanto nas questões. Esse segundo presente é para você que quer verdadeiramente garantir uma preparação especificamente voltada para a UEA de 2024. A gente preparou um curso de revisão totalmente baseado nesse edital que a UEA lançou agora. Vocês sabem que o edital da UEA saiu semana passada e a gente já começou a gravar algumas aulas especificamente só depois que lançou o edital, principalmente na parte de História e Geografia do Amazonas. Então vocês vão ter um material extremamente específico para a UEA de 2024, diferentemente aí desses cursinhos genéricos. As vagas para nossa turma de revisão vão abrir no último dia da live, lá no dia 20, e vão ficar abertas por tempo limitado, então fica ligado. Além disso, a gente vai abrir uma oferta exclusiva imperdível só para os primeiros que garantirem o acesso, então fica atento. Mas é isso, pessoal, eu desejo uma ótima aula a todos vocês e aproveitem o conteúdo. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula diretamente do Sou Vestibulando. Eu sou o professor João Castro, mais conhecido como professor Potássio, e hoje nós vamos fazer aquela breve revisão para a nossa prova da Universidade Estadual do Amazonas. Isso mesmo, o assunto da aula de hoje é sobre a tão famigerada química, né? Então os assuntos que mais caem nessa prova. Quais são os assuntos que são mais rotineiros, né? Então vou aqui pincelar alguns conteúdos que podem, de certa forma, te ajudar nessa prova, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, iniciar aqui falando sobre química orgânica. Se você vai fazer vestibular, logicamente que você precisa estar antenado com as funções orgânicas. Isso mesmo, as funções orgânicas, o que é uma função orgânica? É um conjunto de substâncias que apresentam alguma característica específica representada pela sua estrutura. No que tange a respeito das funções orgânicas, nós temos funções que são hidrocarbonetos, oxigenadas, nitrogenadas, entre outras. Então você precisa saber diferenciar essas funções. Olha só, a função hidrocarboneto, como o nome já diz, é uma função que só tem carbono e hidrogênio. Então se você vê na estrutura carbono e hidrogênio, por exemplo, aqui o nosso conhecido benzeno. Nós temos, então, um hidrocarboneto, certo? Aí, ó, viu lá que tem uma estrutura que apresenta outro elemento, você jamais vai marcar hidrocarboneto, porque se apresentar outro elemento, então não é mais hidrocarboneto, beleza? Então, por exemplo, nós temos a função álcool. Então, o que seria um álcool? É quando eu tenho um carbono, sp3, carbono sp3, aquele ligado a 4 ligantes, né? Então, ou seja, você tem aí um carbono com 4 ligações sigmas, ligado aí a uma hidroxila, o OH. Então, ver a hidroxila ligada a um carbono que não tem dupla, não tem tripla, ele é um carbono de sp3, e se você ver essa hidroxila, ela é uma hidroxila de álcool. Aí, ó, você tem que tomar muito cuidado para não confundir com enol. Por quê? O enol vai ser aquele, né, aquela hidroxila ligada a um carbono de dupla ligação, ok? Então aqui, ó, você tem um carbono
sp2, então. Só que aí, esse carbono não pode ser diaromático, certo? Se ele for um carbono diaromático, no caso aqui a hidroxila ligado a um benzeno, por exemplo, aí a função já vai ser o fenol. Então vejam que todos esses compostos aqui são compostos que têm na sua estrutura a hidroxila. Então os alunos eles cometem muito erro de pensar que tem hidroxila, é álcool. Não, hidroxila ligada ao carbono sp3 é álcool. Ligada ao carbono sp2, aquele que tem uma dupla, é enol. E se estiver ligado ao aromático, vai ser fenol, beleza? Dito isso, também nós temos as funções carboniladas. Olha só, aquela função que tem a carbonila obrigatoriamente ligada ao hidrogênio, nós vamos chamar ela de função aldeído. Aldeído. Então, carbonila sempre na ponta, porque é uma carbonila primária. E, assim como o aldeído, nós podemos também ter funções com carbonilas, só que entre dois carbonos, tá? E aí, essa função nós vamos chamar de cetona. Olha só, com a fórmula de um aldeído, né, a partir de 3 carbonos, por exemplo, nós conseguimos fazer a fórmula de uma cetona. Portanto, são isômeros de função, ok? Aí, ó, outra função que tem a carbonila, que a gente não pode confundir, é o ácido carboxílico, né? Então, a carboxila é representada pela carbonila e a hidroxila junto, né? Então, aí você tem a função ácido carboxílico representado pela carboxila. O que pode confundir você é que ela pode aparecer condensada, ó, COOH, né? Ou até CO2H. Aí, ó, lembrando também que essa função ela é uma função que tem um hidrogênio ácido, que é o hidrogênio da carboxila, beleza? Então, os ácidos carboxílicos, para cada carboxila, é um monoácido. Aí, ó, voltando aqui, ainda explanando sobre as funções, se essa carbonila estiver ligada ao oxigênio e esse oxigênio estiver ligado a um radical, ou seja, a um outro carbono, eu vou chamar essa função de éster. Então veja que, nesse caso, é uma função derivada do ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio, da hidroxila, por um radical. E toma muito cuidado para não confundir o éster com o éter, né? Então o éter seria aquele oxigênio heteroátomo. Então não tem carbonila no caso do éter, certo? Beleza, tranquilo, galera? Agora, se essa função estiver ligada a um halogênio, por exemplo, né? Você tem aí uma função que é um aleto. Aleto, se estiver ligado a um halogênio, aleto de alquila, né? Um halogênio a um radical alquil, ou seja, metil, etil, propil, que não é aromático. Porque se ele estiver ligado a um aromático, você vai marcar como um aleto de acila. Aleto de arila, perdão, aleto de arila. E quem é o aleto de acila que eu acabei de falar? É quando o halogênio, né, cloro, fluo, bromo, iodo, estiver ligado à carbonila. E aí você tem a função aleto de acila. Pegou a visão aí? Tranquilo? Show de bola? Agora vamos colocar aqui as últimas funçõezinhas para a gente seguir adiante. Existem algumas funções que são nitrogenadas, certo? Então, ó, aquela que nós chamamos de função amina é quando tem o nitrogênio ligado a radicais orgânicos. Pode ser apenas um ou pode ser até 3. Se o nitrogênio estiver ligado a 1, é uma amina primária. Se estiver ligado a 2, amina secundária. Se estiver ligado a 3, amina terciária. Os alunos confundem bastante a amina com a amida, porque no caso da amida também tem o nitrogênio. Só que tem um porém aí. A amida está ligada à carbonila. E a amina não tem carbonila, beleza? Então, diferencia aí a amina da amida. Agora, uma função chamada nitrila é aquela função que tem o C tripla N. E aí ligada a radicais. Ou simplesmente CN. Essa função é uma função chamada nitrila e esse grupo CN pode ser chamado de cianeto. E para a gente finalizar aqui, a função nitrocomposto. Nitrocomposto.
Então, o que seria esse nitrocomposto aí, né? Beleza. Então, o que seria esse nitrocomposto? É o grupo NO2. Então, viu o NO2 na estrutura, você tem a função nitrocomposto. Beleza, galera? Então, existem outras funções, a gente vai ver aqui na resolução de exercício, mas, no geral, essas são as funções principais que são abordadas no nosso vestibular. Olha só, associa a coluna da esquerda com a coluna da direita e relacionando aí, no caso, o composto orgânico e a função orgânica. E marca a sequência correta de cima para baixo. Então, ó, viu aqui, só tem carbonos e hidrogênios? O 1 é um hidrocarboneto. Especificamente, ele é um alceno, porque ele tem somente ligações, quer dizer, ele tem uma ligação dupla aí, né? O composto 2 é uma hidroxila ligada ao carbono sp3, né? O carbono de ligações simples. Então, nós vamos marcar como álcool. No caso da 3, veja que eu tenho um oxigênio entre dois carbonos, heteroátomo. Então, no caso da 3, isso aí é uma função éter. Vou marcar a 3 aqui, ó. No caso da 4, veja que ele está COH. Aí esse COH você não pode confundir com álcool, porque senão a hidroxila estaria ligando ao carbono e o carbono fazendo mais uma ligação, ou seja, só duas? Não. Isso requer, no caso, uma carbonila ligada ao hidrogênio. Portanto, o 4 representa a função aldeído, assim como o CO é uma condensação, né, uma forma condensada de uma cetona. Então aqui 5 eu vou marcar aqui na cetona. E no caso do COH, a gente viu que é o ácido carboxílico. Vou marcar o 6 aqui então, né? E aqui para finalizar, nós temos a função amina. Então essa sequência ficou 4, 6, 5, né? 4, 6, 5 aqui, gabarito letra D, beleza? Então identificar as funções é uma informação que é muito cobrada nos nossos vestibulares. Olha só uma questão da UEA. A fórmula representa a estrutura do composto chamado EDTA. Aí ele pergunta quais são as funções orgânicas presentes no EDTA, né? Eu consigo ver aqui uma carboxila de ácidos carboxílicos. E aí, todas essas estruturas que estão aqui são carboxilas de ácidos carboxílicos. Aqui eu consigo ver um enol, uma hidroxila representada, ligada a uma ligação dupla. Se for uma carbonila aí, é um ácido carboxílico, beleza? Mas do jeito que está representando aí, pode ser um enol. Aí eu vou colocar aqui o gabarito que diz ácido carboxílico e veja que esse nitrogênio está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Portanto, é uma amina terciária. Por isso que o gabarito ficou aqui ácido carboxílico e amina. Uma questão da UEA. Na 3, ele pergunta também as funções orgânicas. Olha só. Aqui, ó, oxigênio entre dois carbonos. Então, nós temos a função éter. Aqui nós temos a hidroxila ligado ao aromático, portanto, fenol. E aqui em cima, veja que tem um hidrogênio escondido. Então, carbonila com hidrogênio, aldeído. Viu só como é tranquilo? Show de bola? Então, vai ficar aldeído, éter e fenol, né? Ou seja, fenol, éter e, no caso aqui, vamos ver onde é que está, álcool, éter, ácido carboxílico, não, fenol, cetona e éter, não, fenol, éter e aldeído. Então, gabarito letra A. Você tem que tomar muito cuidado na hora de não marcar errado, porque os nomes amina e amida, éter e éster, são nomes muito parecidos, né? E a gente tem que tomar esse cuidado. Olha só, para finalizar essa análise, aqui uma questão que traz várias funções orgânicas. E aí essas funções nós vamos utilizar justamente para dar uma revisada e ver aquelas que a gente não viu até agora. Olha só. Nesse caso aqui, você tem o cloro ligado a uma carbonila. Então aqui é um aleto de acila. Beleza? Aí, ó, oxigênio entre dois átomos. Então é um éter. Certo? Carbonila com o nitrogênio. Função amida. Show. Carboxila, ácido carboxílico. Ó, essa função aqui que mostra duas carbonilas ligadas ao oxigênio heteroátomo não é éter, não é éster, é o que nós chamamos de anidrido. Essa função aqui, ela parece pouca, mas quando aparece os alunos ficam muito confusos e acabam errando. Então toma muito cuidado com o anidrido. Aqui nós temos a amina terciária.
Nós temos aqui uma amina secundária, então essa daqui é a terciária, essa é uma amina secundária. Aqui nós temos um éster, né, carbonilo oxigênio radical, éster. Aqui nós temos um ácido carboxílico e uma amina. Portanto, a junção dos dois, e isso pode ser cobrado também na prova, é o que nós chamamos de aminoácido. Né? Então, o aminoácido é quando você tem uma carboxila ligada a um carbono e tem no mesmo carbono o nitrogênio. Então, esse carbono aqui nós chamamos de carbono alfa, que tem a carboxila do grupo carboxílico e amina, por isso que é aminoácido. Aqui nós temos a função nitrila, né, C-tripla-N, e aí ficou essas duas que a gente não viu, né? Olha só, esse magnésio com cloro é o que nós chamamos de Grignard. Aqui, ó, compostos de Grignard, beleza? E no caso daqui, ó, como o enxofre é um calcogênio assim como o oxigênio, se fosse oxigênio seria álcool, mas aí nós vamos utilizar o tio de enxofre mais o ol. Então veja que o enxofre também pode formar compostos, funções como o oxigênio. Então se for um éter é com oxigênio, aí se for no caso o enxofre fica tioéter. Aí pode também ter tiocetona, tial de aldeído, pode ter o tiol, que é esse caso aqui, que são funções que tem o enxofre. Beleza, galera? Então fizemos aí um apanhado geral das funções orgânicas. E agora vamos analisar mais um conceito aqui muito importante, que é a isomeria. E vamos trabalhar o conceito geral, ok? Então o que é a isomeria? Isomeria é a parte da química que estuda os compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes. Ou seja, por conexão, caso de isomeria plana, que é constitucional, ou justamente pela questão da geometria desse composto, né? Então, existe a geometria espacial. Então, pode ser geométrica ou pode ser óptica, certo? Então, aqui, ó, analisando esse composto aqui, eu vejo que ele pode apresentar, sim, uma isomeria geométrica, uma vez que a isomeria geométrica ela ocorre na ligação dupla, e aí você vai fazer assim, ó, divide a ligação dupla no meio, né? O ligante que está aqui não pode ser igual ao ligante daqui, né? Então, o ligante daqui é diferente desse. Aí, quando você divide essa ligação dupla, vê que os grupos iguais estão do mesmo lado, que é o caso aqui do hidrogênio, né? Ou os grupos maiores estão do mesmo lado, que é o caso da parte de baixo. Então, quando isso ocorre, nós chamamos esse composto de isomeria cis, né? Então, seria um composto cis. Se eu pegar aí, eles estão do mesmo lado. Então, aqui um exemplo clássico, né? Se eu colocar o hidrogênio em um lado oposto, aí, em vez de cis, eu vou chamar, então, o isômero dele, que é o isômero trans. Então, uma isomeria cis-trans é aquela que apresenta nessa forma, né? Tem essa representação aí. Ok. Agora, isomeria óptica vai existir quando tivermos um carbono quiral. Professor, o que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes, né? Então, se eu colocar aqui o hidrogênio, né? O hidrogênio, colocar uma hidroxila aqui, um flúor e um cloro, eu tenho um carbono quiral, porque ele tem 4 ligantes diferentes. Se esse carbono quiral ele aparece bastante dentro de uma estrutura cíclica, se ele estiver na estrutura cíclica, como é que eu vou identificar ele? Geralmente é no ligante lá, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vejo que tem um carbono quiral aqui. Nesse carbono, ó, tá para trás esse grupo todo, tá para trás, logo eu tenho um hidrogênio para frente. Aí você vai fazer a análise assim, ó. Esse hidrogênio é diferente de todo esse grupo aqui, né? E aí você divide o grupo no meio. A parte de cima é diferente da parte de baixo, então você considera 2 grupos diferentes. Portanto, esse carbono aqui é um carbono quiral. Ok. Aí, ó, eu consigo analisar, ver outro carbono aqui, ó. Por exemplo, esse ligante aqui preenchido está para frente, portanto, eu tenho um hidrogênio para trás. Então, se eu analisar esse hidrogênio é diferente desse grupo, e aí eu divido ele no meio e vejo que a parte de cima é diferente de toda a parte de baixo. Portanto, esse carbono também é um carbono quiral. Conclusão, nesta estrutura eu tenho 2 carbonos quirais, né, que são os carbonos assimétricos. E aí, quantos isômeros ópticos são possíveis? Que é o que nós chamamos de isômeros opticamente ativos.
vai ser 2 elevado ao número de carbonos quirais. Portanto, aqui, no caso, 2 elevado a 2 é igual a 4 formas enantioméricas, tá? Então, você tem 4 isômeros ópticos para esse composto, tá? São as combinações possíveis, beleza? Aí, ó, isômeros opticamente inativos, que seria as misturas, os racematos, né? Quando eu misturo um isômero óptico e o seu enantiômero, que seria a imagem espelhada dele, né? A imagem invertida. Um isômero óptico desvia a luz plano polarizada para a direita, o enantiômero dele desvia para a esquerda, totalmente contrário. Se eu misturar os dois, não tem atividade óptica. Então, isso é o que nós chamamos de isômero opticamente inativo ou racemato. Aí você faz o seguinte, você pega aqui, N divide por 2, né? Então, seria 4 dividido por 2, eu teria 2 isômeros opticamente inativos, ou seja, 2 racematos ou misturas racêmicas que se anulam na sua isomeria óptica por compensação externa, porque um anula o outro, beleza? Então essa é uma análise da isomeria que eu vejo nesse composto, que apresenta tanto a isomeria geométrica, no caso da cis ou trans, quanto na isomeria óptica, na presença dos carbonos quirais. Agora, eu vou analisar mais algumas coisas aqui para aproveitar essa estrutura. Olha só, eu posso dizer que essa estrutura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações do tipo π. E toda a restante vai ser ligação sigma, beleza? Aí, ó, o que eu vou fazer aqui? Quantos elétrons π eu tenho aí? Para cada ligação π você tem um dobro, né? Então aqui você tem um total de 12 elétrons do tipo π, né? Porque cada ligação π você tem aí. Quantos elétrons antiligantes nós temos nessa estrutura? Aqui no oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, 12 elétrons antiligantes, ou seja, 6 pares. Aí, também nós podemos contar, aqui no caso, a fórmula molecular. Pode ser perguntado também de você isso aí, né? Você tem que saber, ó. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, se eu contei certo aqui, nós temos 21 carbonos. E os hidrogênios, como é que eu vou saber? Ó, você vê quantas ligações o carbono faz, o restante é hidrogênio. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui tem mais um, aqui tem mais outro. 1, 2, 3, 4. Então, assim que você conta hidrogênio. Aqui já tem 4 ligações, aqui também. Aqui é um CH3. Né? Aqui, ó, não tem. Aqui vai ter 2 hidrogênios. Aqui, no caso, não tem, certo? Aqui tem um hidrogênio. Aqui tem um hidrogênio também. Aqui não tem, ok? Aqui, CH3, CH3. Aqui um hidrogênio. Aqui não tem, CH3 aqui. CH3 aí. Aí nós vamos contar agora. Com muita paciência, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, ó, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui tem outro também, ó, né? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, se eu contei certo, deu 27 aí, né? E o restante é oxigênio. Olha só, galera, o que eu não tinha prestado atenção, mas aqui também é um carbono quiral, ok? Então, ó, hidrogênio, diferente desse, faço a divisão, a parte de cima é diferente da parte de baixo. Então, isso muda o nosso cálculo aqui, né? Isômeros opticamente ativos vai ser igual a 2 elevado a n, e aí 2 elevado a 3, agora salta para 8 possibilidades, né? Se nós temos 3 carbonos quirais, que é esse e esse, né? Nós temos então esse total. Aí, ó, isômeros opticamente inativos vai ser, então, 8 dividido por 2, agora 4, né? Antes eu não tinha percebido, mas tinha mais um carbono quiral. Então, às vezes, a gente confunde mesmo na hora de observar essas estruturas aí. Se você esquecer um carbono quiral, você pode errar essa questão. Então, tem que tomar muito cuidado aí, analisar com muita calma. Olha só essa questão de número 5 aqui da UEA.
O composto 1 e 2, representados pelas fórmulas estruturais das figuras abaixo, constituem isômeros e são empregados como aditivos na indústria alimentícia. Ele pergunta aqui para completar, né, quais são as funções e se é um isômero cis ou trans. Composto 1 e 2 tem grupos funcionais pertencentes às funções. Olha só, ácido carboxílico e só, né? Então você tem aqui, ó, dizendo que é aldeído e álcool. Não. Álcool e cetona? Não. Álcool e cetona? Não. Agora, ele está falando que o composto 2 é o isômero cis ou trans. Nesse caso, eu vejo que ele é o isômero cis. Por quê? Ó? O 1 tem os grupos iguais em lados opostos, que é o caso das carboxilas aí. Então, se é em lado oposto, ele é um composto trans. Aqui, no caso, tem os grupos iguais do mesmo lado. Então, quando eu divido aqui, esse composto é cis. Então, por isso que o gabarito ficou na letra D. Viu só? Tranquilo? Analisando essas informações aí, com muita calma, a gente chega lá. Vamos agora dar uma pincelada aqui em algumas reações orgânicas, tá? Para você conhecer alguns tipos de reações e suas classificações. Primeiro, as reações podem ser de substituição, de eliminação, de adição ou até oxidação. Olha só, quando um alcano ele reage com halogênio e você vê que na estrutura ocorreu uma substituição de um hidrogênio que tinha no alcano, essa reação, na presença de luz, é uma reação chamada de substituição. Tá? Essa substituição do hidrogênio ocorreu por um halogênio, então posso chamar também de halogenação. E essa halogenação ocorreu pelo cloro, então posso também chamar de cloração, beleza? Essa substituição é em alcanos ou ela é via radical. Então veja aqui que é basicamente isso, tá? É uma substituição mesmo, literalmente, substituiu o hidrogênio por o cloro. Veja só, quando a reação envolve um aromático e a substituição ocorre no aromático, então, ou seja, substituindo um hidrogênio dele, essa reação também é chamada de substituição. Só que no aromático, ela é chamada de substituição eletrofílica. Então toma cuidado aí para não confundir com a via radical ou até nucleofílica, né? Eletrofílica. Então ocorreu aí uma substituição aqui do bromo, certo? Aqui esse seria o BR2, e o produto 2 aqui seria o ácido bromídrico, tá? Então veja que o hidrogênio saiu, juntou formando o ácido bromídrico e aqui teve uma substituição na posição meta, né? Professor, eu nunca lembro se ele é orto para dirigente ou meta. Olha só o bizu aqui que eu vou te dar. Se o primeiro elemento do ligante é o menos eletronegativo, ele então vai ser metadirigente, tá? Metadirigente. Se o primeiro ligante do grupo for o mais eletronegativo, que é o caso do oxigênio, ele vai ser orto, né? Orto, assim, uma posição orto, ou para dirigente, porque todo grupo que é orto também é o grupo para dirigente, beleza? Então, anota esse bizu aí, né? Então, se eu tenho aqui, ó, ácido carboxílico, né? C dupla O, OH, então veja que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, ele é metadirigente. Anota essa dica aí. Agora, veja que essa reação aqui, nós temos a hidroxila que vai substituir, vai entrar no carbono, substituindo o bromo. Então, também é uma substituição, mas não é no alcano, né? Substituição do tipo nucleofílica. Quem é que sofre a substituição nucleofílica? Ó, os aletos de alquila, por exemplo, né? Então, a base ela vem, entra, empurra, tira o halogênio da estrutura. Agora, uma reação muito comum é a adição, né? Ou seja, quando eu tenho um alceno, esse alceno na presença do ácido bromídrico, poderia ser com água também, ou até um ácido nítrico, ele sofre um processo de adição. E a adição é a ruptura da ligação π. Então aqui vai quebrar essa ligação π. Regra de Markov-Vinnikov. O hidrogênio vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado e o outro grupo vai ser adicionado no outro carbono. Então você vê aqui a ruptura formando a ligação com o hidrogênio no carbono mais hidrogenado e o bromo entrando no outro carbono, onde formou o carbocátio.
seria então o composto majoritário, porque segue a regra de Markov-Nikov, beleza? Então o hidrogêniozinho vai entrar no carbono mais hidrogenado e aí o outro grupo vai entrar no outro carbono, certo? Então essa reação ela é chamada de reação de adição. Então viu lá, até um polímero que tem uma ligação dupla, forma-se as ligações naquela ligação dupla lá, então significa que ele é um polímero de adição, certo? Agora aqui, ó, próxima reação. Pode ocorrer também, né, na presença da base, uma reação de eliminação. Então, no caso, uma eliminação seria o bromo, que é um grupo de saída, puxar um hidrogêniozinho aqui do lado, né, vai formar o HBr, que vai reagir com a base formando sal e água, né? Então, no processo de eliminação, é aquele onde sai um grupo e forma uma ligação dupla. Então, você consegue entender que realmente, literalmente, houve uma eliminação aí, né? Mas pode ser que, nesse caso, se for realizado em meio aquoso, a água ela entre em disputa e promova, sim, uma substituição nucleofílica formando álcool. A grande verdade é que existem várias reações que são orgânicas, né? Coloquei algumas aqui porque eu vejo que elas são muito importantes, pode aparecer na sua prova, certo? Mas é sempre bom você dar uma analisada nas outras. Agora vamos pegar aqui mais outro tópico, que é da estrutura atômica. Lembra lá que o nosso átomo é o que compõe todos os nossos, a nossa matéria, tem suas subpartículas, né? Essas partículas nós chamamos de elétrons, os prótons e os nêutrons. E como é que essa estrutura ela foi sendo formada? A gente tem que pensar que tudo iniciou com o nosso pensamento lá na Grécia Antiga, com Demócrito. Então Demócrito ele pensava que, e junto com Leucipo, que dividindo uma matéria em inúmeras partes, encontraríamos uma unidade fundamental, que nós chamamos de átomo, que não poderia ser dividido. A grande verdade é que depois de 2000 anos que se passaram, né, o cientista Dalton ele propôs o primeiro modelo atômico que era pautado no conceito do Demócrito, chamando então essa esfera maciça indivisível como átomo. Esse modelo ficou conhecido como modelo bolinha de bilhar. Só que depois, com o advento da eletricidade, os cientistas descobriram a relação entre carga, né, carga elétrica e matéria. Então Thomson traz a descoberta do elétron com seu modelo chamado de pudim de passas. Mostrou que os átomos são feitos de pequenas partículas e a primeira partícula a ser identificada é o elétron. Depois, com a descoberta da radioatividade, o nosso querido cientista Rutherford criou o seu modelo atômico, que atribuiu aqui o núcleo positivo, onde era circulado por cargas negativas. No caso, esses elétrons estavam na eletrosfera e no núcleo positivo estavam os prótons. Um pouco depois, em 1932, Chadwick, um cientista, descobriu que no núcleo também estavam os nêutrons, junto com os prótons. E aí, o nosso querido Bohr trouxe um modelo atômico em que mostrou que esses elétrons estavam organizados em camadas energéticas, com energias definidas. E esse modelo ficou conhecido como modelo Rutherford-Bohr porque foi um aprimoramento desse modelo. No núcleo do átomo, então, nós temos os prótons e os prótons e os nêutrons, né? Portanto, a massa do núcleo, ou seja, a massa do átomo, é a soma dos prótons mais nêutrons, e os elétrons têm uma massa muito desprezível que acabam sendo aí, né, não entrando nessa fórmula aí, beleza? Então, A de massa, P de próton, N de nêutrons. Isóbaros são átomos que apresentam a mesma massa, né, elementos diferentes que apresentam a mesma massa. Isótopos são átomos de um mesmo elemento, ou seja, apresentam a mesma quantidade de prótons. E isótonos são elementos diferentes que apresentam a mesma quantidade de nêutrons. São algumas propriedades interatômicas. E no caso dos isoeletrônicos, são espécies químicas que têm a mesma quantidade de elétrons. Beleza? Agora, sabendo disso, é importante você ir para a prova sabendo da configuração eletrônica. Nós temos, então, 7 níveis de energia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o nível 7. No primeiro nível, você tem um subnível, que é o S.
No segundo nível, você tem 2 subníveis, que é o 2S e o 2P. No terceiro nível, você tem 3 subníveis, o 3S, o 3P, o 3D. No quarto nível, você tem 4 subníveis, o 4S, o 4P, o 4D e o 4F. No quinto nível, você tem 4 subníveis, porque não tem o quinto ainda, né? Então, repete, 5S, 5P, 5D e 5F. No sexto nível, você tira 1, então fica 6S, 6P, 6D. E no último, 7S, 7P. A distribuição eletrônica, segundo o diagrama de Linus-Pauling, segue a seguinte ordem energética. No subnível S, comporta no máximo 2 elétrons. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 4P6, 7S2 e vai finalizar com 5F14, 6D10, 7P6 e finalizamos aqui com essa configuração eletrônica. Então veja que o número atômico de um elemento representa só a quantidade de elétrons, se ele é um átomo neutro. Então você tem que pegar esse número e fazer uma configuração eletrônica. Por exemplo, se eu tenho aqui o átomo de sódio, você vai fazer 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Se, por exemplo, ele é um cátion, né? Fe é 2+, o número atômico dele é 26, você tem que fazer a distribuição eletrônica do seu átomo neutro, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6 e depois tirar da camada de valência. Então, nesse caso, nós teríamos essa configuração. Você pode usar o gás nobre mais distante, a configuração mais distante do gás nobre, utilizar ele com o símbolo, então, ó, hélio, neônio, argônio. Então, argônio simplifica toda essa configuração e você coloca acompanhado de tudo que ficou do lado de fora. Por exemplo, aqui é a configuração eletrônica do neônio. Então, posso colocar Ne e finalizar com 3S1. Show? Então, pegue essas dicas aí de configuração eletrônica. Agora, mais uma dica sobre ligações químicas. Veja só. Para você classificar uma ligação química, você tem que ver ali a natureza dessas ligações. Olha só. Se o composto ou a substância é formada somente por um elemento, no caso ele vai ser simples, né? Nem é um composto, é uma substância simples. Ah, é só um metal. Então a ligação metálica é representada apenas pelo símbolo do elemento numa condição sólida, né? Neutra. Então aqui nós temos uma ligação que é uma ligação metálica. Olha só, para classificar a segunda, eu vejo que tem o hidrogênio ligado a um metal. Então nesse caso, eu vejo que essa ligação é uma ligação covalente. A terceira, eu tenho o metal, que é o potássio, mais o cloro. Então é uma ligação iônica. Um metal mais um metal é uma ligação iônica. E o último aqui, você tem o cloro ligado ao cloro. Então, logicamente, uma ligação covalente. Agora, HCl. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, se os elementos são diferentes, têm eletronegatividades diferentes, a ligação é polar, onde o cloro tem a maior densidade negativa de elétrons. Então, uma ligação polarizada. Se os elementos são iguais, né, se os átomos aqui da ligação são iguais, essa é uma ligação apolar, ou seja, não tem um elemento puxando mais elétrons do que o outro, né? Então, uma ligação que vai ser polar, covalente, logicamente, e a outra vai ser apolar. Por isso, o gabarito aqui ficou potássio, metálica, ácido clorídrico, covalente polar, cloreto de potássio, iônica, e Cl2, uma ligação apolar. Show de bola? Vamos lá para a nossa próxima dica. O iodoformio pode ser obtido a partir de uma reação aí. Ele está pedindo para a gente fazer um balanceamento, né? Como é que se faz um balanceamento de uma reação química? Então, veja só. N2 mais H2 reage para formar NH3. Então, aqui N2 mais H2 forma o NH3. Você vai pegar aquele que menos se repete, que apresenta o maior índice. Por exemplo, pode ser o hidrogênio, aparece uma vez no produto, uma vez no reagente. Poderia ser o nitrogênio também.
Só que o hidrogênio tem maior índice. Então, eu pego esse 3, transformo como coeficiente aqui do hidrogênio no outro lado da reação. Então, fica assim, ó. Aí, ó, pego esse 2 e retribuo. Coloco aqui, ó, 2. Então, agora, eu vejo o nitrogênio. Tenho 2 nitrogênios. Como tem 2 nitrogênios aqui, é 1. Nem precisar colocar. Esse é o balanceamento por tentativas. Nessa questão da OEA, ele traz uma reação que provavelmente é uma reação por oxirredução, que é um outro método de balanceamento. Só que você vai fazer o seguinte, essa questão aqui está trazendo o conceito de que, se você sabe o que é um balanceamento, né? A mesma quantidade de elementos que tem do lado dos reagentes tem que ser do lado dos produtos, segundo a lei de Lavoisier, né? Então aqui nesse caso, como ele já atribui uma certa quantidade de alguns elementos, eu vou então só contar e vou classificar. Por exemplo, do lado dos produtos, se eu contar a quantidade de iodo, eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6. Aqui eu tenho 2 vezes 1, mais 2. Deu um total de 8 iodos. Como aqui é 2, eu vou colocar o número 4, porque 4 vezes 2 dá 8. Show de bola? Agora, eu preciso balancear aqui o oxigênio ou o hidrogênio. Como o oxigênio é menor, né? Acho que é mais fácil também analisar. Não sei, é a mesma coisa. Então, oxigênio, eu tenho aqui do lado dos reagentes, oxigênio é igual a 2, né? Então, eu tenho 2 oxigênios aqui e eu tenho um oxigênio aqui no nosso balanceamento. Beleza? Então, aqui deu um total de 2 mais 1, 3. Portanto, se ele aparece somente aqui, significa que o coeficiente é 3. Então, isso vai corroborar com a quantidade de hidrogênios, porque 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Aí, quando eu conto aqui, ó, 2 hidrogênio. Ah, não, ainda tem um hidrogênio aqui também, né? Tem um hidrogêniozinho aí, ó. Então, aqui 2, 6 mais 2, 5. Quando eu conto aqui, você tem 6 mais 2, 7. Deixa eu ver aqui. 3, tá. 3 vezes 2, 6, né? Mais 2, deu 8. Aí, como aqui eu tenho 6, 5 mais 1, 6, mais 2, deu 8. Então, o gabarito ficou 4 no X, 3 no Y, letra B. Então, veja que o balanceamento ele parte dessa premissa aí, né? De você utilizar esses coeficientes para determinar a quantidade de átomos na ligação. Agora, penúltimo tema aqui para a gente finalizar, né, nossa derradeira revisão. É importante você sempre saber dos conceitos da estequiometria, beleza? Então, uma reação química balanceada já te dá todas as informações necessárias para você relacionar a estequiometria do processo. Por exemplo, aqui no processo, ele está dizendo que 2, então posso dizer que 2 mols, né, reage com 3 mols, tá? Produzindo, então, 2 mols. Uma estequiometria mol-mol. Então, você também poderia relacionar com massa. Por exemplo, aqui, 2 vezes a massa molar desse composto, tá? Então, 2 vezes a massa molar dele, reage com 3 vezes a massa molar desse, produzindo 2 vezes a massa molar desse. Eu poderia ter também uma relação entre o número de moléculas. Por exemplo, 1 mol de qualquer coisa equivale a 6, vamos aqui arredondar, beleza? 6 vezes 10 é 23 unidades dessas coisas, no caso, moléculas. Então, aqui seria 2 vezes 6 vezes 10 a 23 unidades, reage com 3 vezes 6 vezes 10 a 23 unidades dessas moléculas, para produzir 2 vezes 6 vezes 10 a 23 unidades dessas moléculas. Então, veja que a estequiometria te dá esse leque para você relacionar mol, massa, moléculas, poderia também ser número de... poderia ser volume gasoso. Isso vai depender do processo. Por exemplo, uma mistura reacional contendo 3 mols de antimônio em quantidade suficiente de gás, né, em condições adequadas, formará qual massa do tricloreto de amônio? Então, ele está relacionando mol com massa. Então, é isso que você tem que ver na reação, certo? Aí você vê aqui, ó, a massa molar desse tricloreto é 228. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, se 2 mols dele produz 2 mols desse, pela proporção, 1 mol dele produz 1 mol dele. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, se 1 mol
de antimônio produz 1 mol de cloreto de antimônio, ou seja, 228 gramas de SbCl3, então 3 mols de Sb vai produzir quanto? Pela estequiometria, pela lei de proporção, é o triplo, né? Lei de Proust, 3 vezes aí, proporções definidas, certo? Aí você pega aqui, né, com muita calma, 3 vezes 228, 684. Então veja que nós fizemos aqui uma estequiometria do tipo mol com massa. Como é que eu identifiquei? Ele deu, aí no caso, um dado em mol e pediu para você calcular em massa. E aí a gente matou essa questão. Agora, professor, se cair a eletroquímica lá, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos aqui entender o conceito básico de pilha, certo? O que diz aqui o conceito da pilha? Você tem 2 eletrodos, um vai ser o cátodo, outro vai ser o ânodo. No eletrodo negativo, ele vai ser chamado de sempre de ânodo, né? O que ocorre no ânodo? Ânodo. Sempre ocorre o processo de oxidação. Professor, o que é oxidação? É a perda de elétrons, beleza? Perda de elétrons. Já o polo positivo, né? O ânodo é o polo negativo. Já o polo positivo é o que nós chamamos de cátodo. Cátodo, olha só. No cátodo ocorre sempre o processo de redução, né? Professor, o que é redução? É o ganho de elétrons, ok? É o ganho de elétrons. O que ocorre quando ele perde elétrons? No caso, o zinco aqui. Ele sofre oxidação, lógico. Então, ele sofre a corrosão. Ele sofre a corrosão do processo, beleza? Então, os elétrons fluem daqui, né? Pelo fio condutor. E aí, no caso, a redução faz com que o cobre aumente a sua massa. Então, o zinco ele fica 2+, ele vai ficar na solução, então ele aumenta essa concentração dessa solução, enquanto que o cobre ele diminui a concentração de seu 2+, e aumenta a quantidade de cobre reduzido, positivo, beleza? Então você tem esses processos de corrosão, então nesse processo aqui ocorre uma precipitação, certo? Aí vamos lá então pegar essa questãozinha aqui, ó. Levando-se em conta essas informações aí, a reação global desse processo é esse mesmo? Aí você vai ver os eletrodos, ó. Esses eletrodos aqui são de redução. Quem tem maior potencial de redução sofre redução. Quem tem maior potencial de oxidação sofre oxidação. Como os 2 potenciais são de redução, aqui quem apresentou maior potencial de redução é o oxigênio aqui, né? Aí, ó, tá ganhando elétron. Então o que eu vou fazer? Eu repito essa equação aqui, ó. O2, metade dele, mais H2O, mais 2 elétrons, reage para formar 2OH-. E aí, no caso, ele sofre a redução, sendo então o agente oxidante. Quem sofre a oxidação é o agente redutor. Beleza? Como a reação aqui mostrou um processo de redução para a água, ela sofre a oxidação por ter menor potencial de redução, eu vou inverter essa equação, certo? Então eu vou colocar assim, ó, H2 mais 2OH- reage para formar 2H2O mais 2 elétrons. Beleza? Então, a primeira reação eu inverti, porque ela era de redução, mas essa água, né, no caso aí a hidroxila, está sofrendo a oxidação, certo? Agora eu vou somar as 2 equações. Ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar aqui, tá igual, beleza? Mando para o espaço, show de bola. E aí eu vou mandar isso aqui também, que é igual em lado oposto se cancela, do mesmo lado soma-se. O que sobrou aqui? Sobrou H2 mais meio O2, né? Ó, eu tenho aqui no caso também 1H2O, 2H2O. Então, sobrou 1H2O nesse processo. Pronto. Essa equação aqui está certíssima, né? Está certíssima. O hidrogênio sofre a oxidação. Veja que o hidrogênio ele tem menor potencial de redução. Portanto, ele sofre sim a oxidação. Muito bem, ó. É tanto que a oxidação ele vai de 0 para mais 1. Né? Então, ele perdeu um elétron. Sim. E aí o oxigênio sofre redução. Vai de 0 para menos 2.
A diferença do potencial da pilha é esse valor. Como é que eu calculo a DDP, gente? Você vai fazer assim, ó. DDP, diferencial de potencial padrão, é o maior potencial de redução menos vai ser o maior menos o menor, tá? Menor. Só que tem que ser igual. Se você tiver dois valores de oxidação, você pega o maior menos o menor, também vai dar o mesmo valor. Então, eu vou pegar o maior valor, 0,401 volt menos o menor. Então, menos com menos, 0,828 volt. Beleza. Quando eu faço isso, vai ficar positivo ali, né? E aí você soma os dois, 0,401 mais 0,8, né? 828. Deu esse valor mesmo, gente. Então, significa que sim, é um valor positivo, porque é uma pilha, né? Tem que ser positivo. E deu esse DDP aí. Muito simples calcular o DDP desse processo. E aí a gente finaliza dizendo que o gás oxigênio é um agente redutor. Ele sofre a oxidação? Não, ele sofre a redução. Portanto, é um agente oxidante. Show de bola, tranquilo? Certo? Então, finalizamos aqui a nossa revisão. Poderia ter mais tempo para ficar aqui com vocês, mas nós sabemos que nós temos que pontuar aqueles assuntos que são muito importantes, né? E dar um gás ali naqueles outros assuntos para dar uma revisada. Espero que vocês tenham aprendido bastante, revisado bastante nessa aula. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos vocês e nos vemos na próxima. Tchau!